Opa, posso começar aqui então? Pode. Beleza. Daí, acho que eu tô com um problema de internet. Daí vocês já vão mandando mensagem aí que eu repito o que eu falo, beleza? Valeu. Peraí. Então vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, está aparecendo. Beleza. Pode aumentar um pouquinho, ficar melhor se aumentar um pouco. Embaixo, assim, tem uma coisinha. Isso, mais um pouquinho. Tô dando Não, um zoom manual aqui. Tem um botão aqui? embaixo, ó, tem um botãozinho de mais. Aperta nele. Embaixo, no meio da tela. É Mas que tá não bom, tá assim. aparecendo para mim aqui. Ah, tá bom? Tá. Tá, beleza. Então, pessoal, essa semana então a gente vai apresentar sobre o corte a laser. Em laser, vocês podem me dizer aí nos comentários o que para vocês é laser? Os caras eles vão ter que vão desviando, né? Quando eles vão, enfim, investigar alguma coisa. O que vocês pensam quando eu falo a palavra lei? Podem colocando aí nos comentários. Acho que o áudio do Vinícius está cortando. Então, se o pessoal, o Vinícius então está pedindo para a gente colocar no chat aqui quando a gente fala laser, né? O que vem na cabeça? Isso. Bom, vocês vão respondendo aí, eu vou continuar. O corte a laser, então, é uma tecnologia relativamente recente. Enfim, é uma forma de, de manufatura, né? Geralmente usado mais na manufatura. Então, quando a gente vai fazer o corte numa chapa de metal, por exemplo, antes eles tinham que usar uma estrutura que cortava, enfim, aquela determinada placa, né? Com um determinado desenho. O corte, O Vinícius, eu acho fácil de ser que, configurado e ele é muito mais Espera, flexível. A gente o pode Vinícius, usar. Oi? Opa, tá cortando, cara, não tá dando para entender. Eu acho que para de apresentar, deixa eu tentar apresentar aqui. seguinte, eu vou tentar mudar a sala aqui, É, daí, daí vocês me avisam. Pera lá. Então, que o Vinícius estava, que ele falou no comecinho, que o pessoal colocou o Douglas e o João, mais ou menos é isso daí, né, gente? Laser, então, quando a gente fala em laser, é um, é, é uma, vem na cabeça uma luz, né? Uma luz, normalmente, às vezes, vermelha, né? Que é usado para algumas coisas, né? Normalmente, ela tem uma potência, ela tem vários níveis de potência, né? E ela pode cortar várias coisas, desde dependendo da potência, né, de uma folhinha de papel até chapas muito grossas de aço. Né? E no início, então, o laser é ainda, né, bastante utilizado na indústria, né, na indústria metal-mecânica, justamente para fazer corte de chapas metálicas. Né? E ao longo do tempo, esse laser, né, ele foi Eu só vou iniciar a internet aqui, Tá, eu já volto. Beleza? tá. E ao longo do tempo, ele foi sendo usado para outras aplicações, né? Então, quem entra
numa faculdade de tecnologia, tem umas partes do laboratório, que o pessoal estuda até alguns experimentos com laser, né? Para entender como é que funciona. Vocês falaram da luz vermelha, né? Pô, é uma faixa, né? É uma faixa de frequência lá que faz aparecer essa luz vermelha. Só que se eu colocar em outras faixas, troca cor e troca potência, eu consigo cortar. O que acontece com, né, com o material que está sendo emitido, né? E o pessoal estuda bastante isso daí para criar novas fontes de uso por laser, né? Então a gente vai ver que tem várias utilizações, né? No campo da medicina é bastante utilizado também, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem várias faixas de frequência, mas talvez o azul ele não vai ter utilidade, né? Então, no sentido que você está emitindo, né, uma faixa de luz que pode ser branca, pode ser de várias, de algumas cores, né? Então, por exemplo, no uso na medicina, né, que eu ia comentar, alguém tem algum conhecido que fez uma operação nos olhos? Então, o que normalmente, né, nos olhos é usado o laser. Eu mesmo, alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu usava eu tinha miopia, né? Então, para mim, de longe era muito ruim de enxergar. Então, eu fiz uma cirurgia com laser, aonde foi corrigido esse problema. Vocês colocaram aí cataratas, né? Então, várias cirurgias no olho, o laser, né, abriu a possibilidade, né, de estar sendo realizada, né, com muito mais precisão que o cara fosse usar um outro instrumento, né? Então, por exemplo, na cirurgia da miopia, para vocês terem uma ideia, o nosso olho, ele tem uma, né, ele não é uma meia esfera, né, mas ele tem um montezinho. Quem tem miopia, essa curvatura é um pouco mais elevada. O que o laser faz? Diminui a curvatura para poder ajustar o foco, né, e poder enxergar de longe. Então, o laser, no passado, o que o pessoal ia ter que fazer? Ia ter que pegar uma lixa e lixar o olho. Assim, mas isso daí não dá certo, né? E com o laser consegue fazer esse procedimento, né, com muito mais eficácia, né? A gente fala que nessa cirurgia o pessoal, na indústria mecânica, né, na marcenaria a gente fala lixar, mas na indústria mecânica, quando você quer remover pouquinha coisa, a gente usa uma máquina chamada retífica, onde a gente vai tirar muito pouquinho. Então a gente fala que o laser faz uma retífica no olho, né? Onde a gente tira uma pequena assim, 0,0001 milímetros, né? Então é muito pequeno mesmo, né? E essa precisão com essas máquinas a laser é conseguido, né? Então vamos ver, Vinícius, voltaste aí, Vinícius? Acho que o Vinícius não. Vamos lá, então. Vamos para o plano B. Tá todo mundo me escutando ou caiu a minha conexão aqui também? Não, está escutando perfeito, professor. Então tá. Legal. Vocês estão vendo aí, então? Sim. Então, como o Vinícius estava... Opa! Agora saiu aqui. Então, como o Vinícius estava falando, né? O corte a laser, nessa imagem vocês podem ver da parte esquerda, né?
É um canhão que ele vai estar com uma fonte aqui, e essa fonte ela vai emitir um raio, né? E esse raio a gente fala que é o raio laser, e esse raio então vai fazer. Ele tem uma potência muito grande e ele atua como uma faca, né? Cortando as coisas, né? E essas coisas, então, podem ser de vários materiais diferentes, né? Então, a tecnologia de laser, além de corte, é possível também fazer, se a gente tem uma certa... eu coloco bastante energia, que a gente fala, bastante potência, eu posso cortar. E se eu coloco uma potência um pouco menor, eu vou gravar, né? Então, existe a possibilidade de fazer também gravações a laser, né? Isso daí é legal, né? Porque abre várias possibilidades, né? Desde também para indústria, onde a gente tem máquinas, né? Às vezes a gente tem uma máquina, assim, eu compro um produto e tem lá uma gravação a laser, né? Então, foi usado esse tipo de tecnologia, né? Na indústria, essa questão da gravação é um pouco mais difícil, né? Porque existem tecnologias mais baratas para tu colocar uma informação, né? A gravação a laser, ela não essa máquina laser não é tão barata, né? Então tem que ser usado para aplicações um pouco mais complicadas, né? Agora, na parte de decoração, é bastante utilizada, né? A gravação a laser. Às vezes, nessas homenagens, né? A gente pega lá, o cara recebeu uma placa, né? Nessa placa metálica tem uma escrita, e é gravado normalmente, gravação a laser, né? Então, para aspectos de festividades, decoração, é bastante utilizado, né? Essa parte de laser, né? O próprio acrílico, né? Acrílico é um material que ele emite bastante o vidro, né? O vidro é um material que é muito difícil de ser feito, né? Muito trabalhoso e custa hoje muito caro. O acrílico é um plástico que ele é feito de uma maneira que a gente consegue ter chapas um pouco grandes desse material. E daí a gente pode usar o laser para fazer o corte com mais precisão, né? Então, onde que é aplicado o laser, né? A indústria naval, na fabricação de navios, né, e submarinos, como está no slide aí, usa bastante o laser para o quê? Para cortar as chapas, né? Então, essas chapas, né, elas são chapas muito grossas, de material muito duro. A gente não teria... quer dizer, a gente até poderia usar solda para fazer o corte, né? Mas não teria uma precisão tão boa, né, quanto o laser, né? Então, algumas peças também na indústria de automóveis e de tratores também são feitas, né, com a utilização dos lasers, né? Várias máquinas também são feitas usando o laser. Então, essa utilização do laser é que você tem o quê? Você quer uma certa peça, um desenho, e você precisa o quê? Você precisa cortar a chapa de metal. É que nem a gente fosse, eu tenho uma folha de papel e eu quero recortar lá uma casinha. Então, o laser vai fazer isso daí. Ele vai te dar uma precisão muito boa para fazer esse corte bem das medidas que você quer. Esse corte é feito aonde? Em chapas metálicas muito grossas, né? Ou pode ser muito finas também, né? Vai depender do projeto que você quer, né? E esse corte... Oi? Opa, se quiser, eu acho que a internet está boa agora. Quer continuar daí? Mas por mim também... Não, pode ir. Gostando da apresentação. Deixa eu ir falando... Tranquilo, beleza. Não. Ô, Vinícius, vai falando e eu vou comandando os slides aqui, porque se caso você saia, eu assumo. Pode continuar beleza. Daí, então. Bom, então, continuando o que o professor estava falando, a gente usa algumas tecnologias que nos possibilitam dar essa precisão que a gente tem com corte a laser, né?
Então, dois exemplos de tecnologia que a gente usa, que são softwares de auxílio, né, são o SCAD e o SCAM, né? Traduzindo para o português literal, seria um desenho assistido por computador e manufatura assistida por computador, tá? A única diferença entre o D e o M ali. Então, através desses softwares, são sistemas que a gente pode realizar modelagem em 3D. Ou seja, basicamente, você fazer o desenho de que corte você quer fazer ali na chapa, por exemplo, né? E a máquina ela já vai entender quais pontos ela vai cortar, certo? Ambos são softwares que nos possibilitam fazer esses cortes, né? Pode passar. Então, o que é o laser, né? Então, eu tinha perguntado o que vocês achavam, né? Traduzindo a palavra, laser vem de amplificação de luz por emissão estimulada de radiação, tá? Ou seja, é um processo que direciona uma grande quantidade de radiação para apenas um ponto, né? Não significa que a gente precise de radiação, né, de um objeto radiativo para produzir o laser, né? Radiação aí teria a ver com aqui, radiação eletromagnética, tá? Eu não vou entrar a fundo no que seria isso, né? Mas um exemplo de radiação eletromagnética é a luz, né? Então, a luz do Sol, a gente pode pensar numa espécie de energia, por exemplo, né? Então, enfim, depende muito do processo, são vários tipos de laser diferentes, né? Mas todos têm essa mesma questão, né? Da emissão de radiação apenas para um ponto, né? E por que isso é importante? Porque vocês já brincaram de mangueira aí? Vocês gostam quando vocês estão no verão, assim, na casa da avó, por exemplo? Quem aí já brincou de mangueira? Beleza, o Mauro já brincou. Eu acho que todo mundo, né? Por que eu perguntei isso? Porque quando vocês estão brincando de mangueira ali, se você só aponta a mangueira para alguém, ela não vai muito forte, né? Você tem que fazer aquele biquinho, né? Você tem que segurar com a... Por quê? Porque se você direciona só para um ponto menor, uma circunferência menor, a água vai mais forte, né? O laser é a mesma coisa. Então, quanto mais pontual e mais preciso esse laser mais forte ele vai, né? Mais cortante ele é, né? Então, pode passar, professor. Hoje é sobre corte a laser, Miguel. Então, o corte a laser, assim como a impressora 3D, usa uma tecnologia CNC, que é comando numérico computadorizado. Que assim como o CAD, aliás, ele usa do CAD e do CAM para identificar as coordenadas da onde vai ser realizado o corte, e aí ele lê essas coordenadas e efetua o corte. Então, máquinas CNC são, por exemplo, motores, né, no caso da máquina laser, que vão direcionando o laser nesse plano 2D, né, nessa mesa de laser, né, de trabalho, né? Então, pode falar, professor. Daí que vem, gente, a precisão, tá? Similar à máquina de impressão 3D, né? Porque na máquina de impressão que a gente viu nas semanas anteriores, né? Você tem uma parte que sai o material aquecido e você tem uma estrutura com motores que fazem a movimentação desse canhão, né, extrusor, que a gente fala para a máquina de impressão. Nesse caso, esses motores com essa estrutura vai movimentar o quê? Esse bico que vai sair o laser, né? Então, imagine se a gente fosse fazer, que nem está nesse slide aí, essas linhas de forma manual. Ia sair meio que torto demais, né?
A precisão, então, se dá porque essa fonte de laser está num dispositivo, né, num sistema, e esse sistema vai movimentar, né, de forma muito precisa, né, esse canhão. Por isso que eu comentei há pouco, né, que nessas cirurgias, né, a laser que são feitas, né, a precisão é muito elevada, né. Então, quando o médico, imagine se o médico fosse mover 1 milímetro para o bisturi para fazer um corte. Pô, o cara tem que ter uma precisão assim que é muito complicado o cara ter. E fazendo com essas máquinas aí, você tem uma precisão enorme. Tanto é que existem várias cirurgias que hoje já são feitas, né? O médico operando uma máquina que vai fazendo os cortes. Por quê? Por causa da precisão, né? O cara coloca lá, olha, eu quero cortar 0,1. Daí ele vai movimentar um joystick, né, um controle, bem parecido com esses que é do videogame, né? E a máquina movimenta exatamente a medida que a gente quer. Pode continuar, Vinícius. Beleza. Uhum. É muito comum fazer, por exemplo, cirurgia no olho, né? Que enfim, tem que ter uma precisão gigantesca ali, né? De milímetro, enfim, pode passar, professor. Qualquer 0,1 milímetros ali importa, né? Uma cirurgia dessa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dos principais tipos de laser usados na indústria, né? Mas são vários aqui, tá? Enfim, acho que são mais de 10 tipos diferentes, mas os mais usados aqui são o de CO2 e o de NDI, tá? Eu não vou me aprofundar muito no funcionamento delas, mas é basicamente assim, ó, no de CO2 ou de a gás, né? Ele é ativado quando a eletricidade passa por um tubo cheio de gases, tá? Então, pensa naquela energia, naquela radiação eletromagnética que eu tinha falado, né? E essa energia, ela é intensificada através de espelhos que vão fazendo um ricocheio, né? Vão batendo nos espelhos assim e vai fortalecendo essa energia até direcionar para o tubo de corte, para o material de corte, tá? É basicamente isso. O gás, no caso, ele auxilia nessa ativação dessa eletricidade, né, dessa radiação eletromagnética. Pode passar, professor. Então, só para complementar o que o Vinícius falou, então você tem um tipo de máquina de corte laser que vai precisar o quê? Além dessa fonte de emissão do laser, vai precisar de gases, né? Então, você já tem um tipo de máquina que, além da máquina de emissão de laser, tu precisa, né, de cilindros com gases para fazer esse uso, né? Exatamente. Então, o outro exemplo seria o Nd:YAG, né? Ele usa componentes sólidos, são geralmente cristais. Inclusive, esse foi o primeiro modelo de laser, né? Eles usaram, se eu não me engano, usaram rubi, né? Enfim, a tecnologia foi se desenvolvendo, mas basicamente a interação química entre a eletricidade e o sólido. Ele gera essa radiação eletromagnética, tá? Enfim, é mais uma questão química aí, né? Não tem muito como se aprofundar aqui. Mas, como vocês podem ver, são duas tecnologias bem diferentes, né? Usam, enfim, materiais bem diferentes, só que o resultado é bem similar, né? Ambas as partes. Só que vocês vão ver que tem algumas diferenças entre as duas. Pode passar, professor, o slide. Isso que é bem interessante, né? E a principal diferença se resume no comprimento de onda. Que, de novo, eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas é basicamente assim, dependendo do comprimento de onda do laser, ele pode ser melhor para cortar certos materiais que outro, tá? Então, vocês podem pensar assim, dependendo do comprimento de onda, aquele material, ele vai, como se pode dizer,
enfim, então, por exemplo, a gás, né, o CO2, ele seria ideal para materiais como madeira, acrílico, plástico e tecidos, enquanto o Nd:YAG é recomendado para metais, tá? Ambos podem ser usados para todos esses materiais, né, mas geralmente o Nd:YAG ele não tem a mesma facilidade que tem para o corte de madeira, de plástico, enfim. Professor, do nosso laboratório, por exemplo, é com cristal, né? A gente não depende de gases. Tá aí. Então, a gente lá no laboratório da USP, a gente tem uma máquina também, de Nd:YAG, então esse cristal, eu esqueci qual cristal em específico que a gente usa, mas claro, a gente usa uma potência um pouco menor, até porque a gente não depende de cortes em chapas e materiais muito grossos, né? Então a gente usa uma potência de 6 watts, mas que é bem legal para o corte de MDF, por exemplo, né? Então vocês podem ver que a gente fez um cofrinho aí, foi uma chapa de MDF que a gente foi cortando os pedaços para se encaixar depois, né? E essa máquina aí que o Vinícius falou, né? Com essa potência aí, a gente consegue cortar madeira até mais ou menos uns 3, 4 milímetros, tá? Se eu colocar lá algo de 10 milímetros, de 11, não vou conseguir cortar devido à potência do laser, tá? O legal desse tipo de máquina, como o Vinícius falou, é que não usa o quê? Não usa gases. Então, a gente pode ter num ambiente fechado, né? E torna-se menos perigoso, né? Porque quando você tem um gás, né, você tem que tomar cuidado, porque pode ser um material inflamável, né? Então, na hora que você faz o corte, você tem que ter um sistema de exaustão, né? Porque você está gerando, né? Liberando junto com a potência do laser gases, né? Então, tem que ter uma série de cuidados, né? E o desenvolvimento desse tipo de máquina, pessoal, possibilitou o quê? Possibilitou os espaços makers, né? E também pessoas que têm artesanato, né? Ter uma máquina dessa em casa, né? Ou no seu comércio, né? Que não há necessidade de ter um cuidado tão grande com relação eu tenho que ter um local especial para os gases e ventilação, não, fica muito mais simples, né? Então, o legal desse corte a laser, como a outra tecnologia que a gente viu de impressão 3D, é usado também para aplicações da indústria e também pode ser usado, né, para aplicações aí nos espaços makers, né? Então, nos projetinhos que a gente faz, né, a gente pode contar com o quê? Até daí tem uma coisa que eu quero que vocês observem, né? Mas o professor falou da impressão 3D, pode fazer qualquer coisa. Pode, mas dá uma olhada nessa caixinha que a galera fez. São o quê? É possível fazer de madeira e são formas o quê? Tudo reta. Daria para a gente fazer isso daí na impressora 3D? Daria. Só que o tempo de fabricação, o custo para fazer e a complexidade isso daí é baixo, mas o tempo de fabricação e o custo fica muito alto. É muito mais barato, muito mais rápido, né? E muito mais simples a gente cortar com o corta-laser, né? Então, as coisas que vocês vão desenvolver nesses espaço maker, você vai ter que pensar da seguinte maneira. Olha, eu posso usar uma chapa de madeira e cortar ela e fazer essa montagem? Posso. Então, é muito mais rápido, simples e barato fazer com corta-laser, né? Quando você tem coisas mais complexas, eu tenho uma curvatura, eu quero algo que tenha alguns detalhes, assim, é muito melhor fazer daí com a impressão 3D. Então, a gente pode usar a impressão 3D. Então, isso daí vocês vão ter que pensar um pouquinho, né? O que é melhor de fazer. Existem também, né? Acho que foi a tua turma, né, Vinícius? Que eles fizeram, teve um rapaz que essa máquina estragou semestre passado,
E teve um rapaz que fez com um papelão um pouco mais grosso, né? A estrutura, né? Ah, sim. Uhum. Porque eles tinham que fazer lá uma atividade, né? Então o uso de materiais, a gente vai ter que usar materiais de acordo com as coisas que a gente tem, né? Existe essa caixinha de café, dava para fazer o quê? Dá para fazer com impressão 3D? Dá para fazer. Vai demorar uma semana para ser feito e vai ser muito caro. Dá para fazer com essa madeira, corte a laser? Dá. É uma boa solução. Ó, não tem isso daí. Pô, então você pode usar um papelão um pouco mais grosso e cortar com uma tesoura um pouco mais robusta. Dá para fazer isso daí também, né? Ou com Sim, estilete, né? professor. Oi? Aqui essa caixinha, ela tem esses encaixes, não é? Isso aqui Sim. tudo foi cortado ali na máquina de laser também. Isso E aqui daí. dentro tem alguma coisinha aqui na tampa. Não sei se é uma abertura ou o que que é. Eu acho que é um corte também, né? É um cortezinho, né? Porque Pode ser um copinho, né? Ah, ela é um cofrinho, entendi. Então, E aquele desenho ali também foi feito na máquina de laser, só que com uma força menor, é isso? Só para gravação? isso, exatamente. Né? Uhum. E o legal desse tipo de programa, pessoal, é que você pode pegar uma figura, né? Então, como o pessoal pegou essa figura do café, do cofre, não, café aí, você poderia pegar uma figura sua, você pode pegar uma figura sua e usar um programa para fazer essa marcação, né? Então, você vai usar uma potência um pouco menor, né? Que você não quer cortar, né? Você quer marcar. Aí você vai fazer a marcação, aí e ele marca branco e onde marca escuro e branco e vai fazendo essa tonalidade, né? Então é bem bacana para a gente fazer projetos, né? Então, tanto a máquina de impressão a laser como essa de corte, a máquina de impressão 3D como esse de corte a laser, né? É legal porque a gente consegue materializar nossas ideias, né? Ideias, né? A gente tem que ter ideias. Essas máquinas vão servir para a gente materializar, mas a ideia é fundamental. Ah, não tem essa máquina. Então, você tem que ter uma ideia de estar resolvendo o teu problema com uma solução que tu tem, né? Então, tem não só de máquinas vive um espaço maker, né? O cara tem que ser criativo, né? Criatividade tem que estar forte aí. Exatamente. Vou voltar aqui. Pessoal, o Marco falou, o pai dele trabalha com a CNC. Então o teu pai, o pessoal que trabalha com esses tipos de máquina, né, o cara tem que ser muito paciente, assim, muito detalhista, porque a máquina faz a mesma coisa, todas essas máquinas aí, a máquina vai fazer o trabalho por você. Só que você tem que ter muito cuidado na hora de preparar. Então, a preparação eu vou posicionar o material, eu vou conferir se o que eu gerei está ok, né? Antes de rodar na máquina, existem softwares que a gente consegue simular para ver se tem algum problema, né? Se a movimentação está ok, se não vai bater em nada, né? Então, o pessoal que trabalha com esses tipos de máquina tem que ser cuidadoso e detalhista, porque senão a máquina vai te gerar um problema, né? Ele vai vai estragar teu material, pode estragar a máquina, né? Então é muito complicado. Então tem que ter cuidado, né? E também nos espaços makers com esse tipo de equipamento, mesmo com um tesouro, a gente tem cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado, tomar aspectos de segurança. Por exemplo, nessa máquina laser, na hora que a gente vai usar, vocês viram que ela tinha uma redoma laranja, né? Isso daí é para neutralizar o efeito da luz que está cortando para o teu olho, né? Se a gente levanta aquela tampa da máquina, a gente tem um óculos lá de proteção com também laranja, que é para o cara não sofrer danos nos olhos, né? O pessoal que vai mexer com solda também coloca uma máscara de proteção, né? Então a gente tem que ter esses cuidados aí, né? O Vinícius, então, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, professor, eu acho que é isso mesmo. Como vocês podem ver, é flexível, né? A quantidade de coisas que a gente pode fazer, né?
desde cirurgias até manufaturas, né? Ou trabalhos de arte, né? Enfim, é bem bastante coisa. É. E uma tecnologia similar à da impressora 3D, né? É. O que muda seria, enfim, do laser para impressora 3D seria o material de extrusão, né? Que é onde vai soltar o filamento, né? E que a máquina 3D ela tem o eixo Y ali, né? Que ele vai subir, né? Com a, com a mesa, né? Eu acho que seriam as principais diferenças. É. E para vocês terem uma ideia de custo, ó, uma máquina pequena que uma indústria usa para cortar metal é em torno de uns 20 mil, 30 mil reais. Essas máquinas sem gases, né? Ela está em torno de 6, 7 mil. Mas ela é bem mais cara que uma impressora 3D? É bem mais cara porque tudo que você não faz em quantidade fica mais caro, né? A impressora 3D hoje tu consegue comprar aí por 1.800, 2.000 reais, né? Por quê? Porque está sendo produzida bastante, né? Essa máquina corta laser, não, né? Então fica um custo um pouco mais elevado, né? Mas comparando o custo dela com as outras máquinas industriais, ela é muito mais barata, né? Então vai depender muito da aplicação que se deseja, né? A gente colocou para vocês, pessoal, mais 2 vídeos lá no material, que é do vídeo lá do Manual do Mundo, que é bem bacana, ele mostra assim como é que funciona então a máquina laser, né, e dá mais outros detalhes. Então a gente vai pedir para vocês verem também esses vídeos, né, para ficarem por dentro desse tipo de tecnologia, tá? Kátia, Gilmara, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eu não, só se a Gilmara. Não, estou tranquila, professor. Deu para entender bem certinho. Legal. Eu vi que alguns já responderam lá as perguntinhas e é isso daí mesmo, pessoal. Vocês têm que entrar lá na parte de respostas, né? E fazer preencher lá o que a gente está perguntando. Eu vi também que... Eu tenho uma pergunta agora que o senhor falou assim. Eu estava corrigindo as atividades das crianças de semana passada e teve alguns alunos que responderam quais os nomes. Deixa eu ver aqui. FND e o outro respondeu que era uma outra parte ali. Qual seria a resposta realmente correta ali? É que tem... O processo que a maioria respondeu FDM, né? Exato. Deposição de material fundido, tá? Mas então, teve um que respondeu diferente. Ele estaria errada a resposta dele? Que processo de... Mas é que depende, né? O Arthur respondeu processo de fusão, né? É que processo de fusão pode ser aplicado para várias outras coisas, né? Por exemplo, a gente pode usar o laser para fundir materiais. Até era uma das fotos que tinha lá. Se vocês olharem, né, pensarem, como é que às vezes um tubo é feito? Um dos processos é usar o laser para aquecer duas pontas e fundir o material, é um processo de fusão, né? Então, o correto é FDM. Agora, alguns se você colocar, é um filamento de fundido, né? Que alguns falam a gente não falou isso daí, mas é um FFD, também estaria certo, mas o correto aí é o FDM, né? Deposição de material fundido. Tá? Então, precisaria, pessoal, que vocês entrassem lá nas perguntinhas e respondessem, né? Então, teve vários que não fizeram a primeira e agora a gente já está na segundo tópico, né? Então, procurem fazer isso essa semana, né? Para não deixar acumular, né? Porque a gente tem várias outras coisas para mostrar para vocês e precisa que vocês deem uma olhada, respondam. E assim, ó,
não tenham medo de estar respondendo lá. Você vai responder o que você está achando. E a gente vai ter retornar, dizendo, olha mais um pouquinho, que não é isso daí e tal. Então, não tenham medo, tá? Isso daí não... se você responder e não tá certo, a gente não vai bater em ninguém, não, tá? A gente vai só falar, dá uma olhada de volta e tal. Não é que não responderam, é que os alunos do João Costa trabalharam em dupla. Então, cada um da dupla, ele respondeu sim, só que não responderam os dois porque fizeram em dupla. Tá. Então, eu vou fazer assim, essa semana, os alunos do João Costa façam individual, tá? Depois a gente vai pedir de novo para vocês fazerem em dupla. Mas essa semana façam individual, tá bom? Então, deixar com a Kátia e com a Gilmari controlando isso daí. Eu só reforço, respondo lá. E depois a gente vai dizendo se tá ok, não tá ok. Sim. Legal. Ok, Kátia, Gilmara, pessoal? Sim. Certo? Então eu vou deixar vocês aí para vocês conversarem no finalzinho com o resto do pessoal. E vou partir para uma outra reuniãozinha que eu tenho. Ok. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigada. Eu que agradeço.